Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz aqui nessa noite, dê um glória a Deus. Nosso Deus está aqui neste lugar, já tem falado aos nossos corações, e eu creio que se nós saíssemos agora, nesse momento, voltaríamos para as nossas casas cheios do Espírito Santo, amém? Alguém confirma aí? Glória a Deus, aleluia, Deus está aqui neste lugar. Amados e queridos irmãos, tentarei ser breve, abreviarei aqui, mas creio que Deus, Ele entregará algo para as nossas vidas nessa noite. Continuará falando com a sua igreja. O 17º aniversário desta igreja, estamos felizes de estar aqui, porque esta obra foi o Senhor que levantou, e aquilo que Deus levantou, Ele mantém de pé. Nem as portas do inferno poderão se opor à igreja do Senhor. Aquilo que Ele edificou ficará firme para sempre. Amados e queridos irmãos, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Miqueias, no capítulo de número 7. Capítulo de número 7, último capítulo de Miqueias. Iremos nessa noite aqui ler o capítulo 7 a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. O versículo 7 que traz o tema desta igreja, no final nós leremos todos juntos, amém? Livro de Miqueias, capítulo de número 7, iremos refletir um pouco acerca da palavra do Senhor. Quem encontrou diga amém. Miqueias, capítulo de número 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto, e todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confissão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Versículo 7. Eu, porém, esperei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. O inimigo na minha mão, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, cobri-la-á a confusão. E ela que me diz: onde está o Senhor, o teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o teu estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Versículo 7, todos juntos. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, apenas para que nós possamos adentrar propriamente na mensagem, se faz necessário nós entendermos esse contexto a qual Miqueias ele escreve essas palavras. Se faz necessário nós entendermos o que estava acontecendo com a nação naqueles dias. Miqueias, ele profetizou de forma contemporânea a outros profetas, como Isaías, Amós
e Oséias. E aqui, amados e queridos, quando ele escreve isso, nós podemos dividir esse texto que nós lemos aqui em dois momentos, até o versículo de número 6, quando ele faz uma descrição do que estava acontecendo naqueles dias na nação de Judá, e o versículo de número 7, ele começa a profetizar e realçar sua esperança no Senhor. Aqueles dias eram dias muito difíceis, e o povo ele vivia uma grande crise. Podemos destacar pelo menos 4 crises que assolavam aquela nação. Havia uma crise política, dada a grande instabilidade daqueles dias, as guerras a todo momento, troca de governo a toda hora. Havia também, amados e queridos, uma crise moral, que isso se evidenciava sobretudo pelos ricos que estavam oprimindo os pobres, pelas injustiças sociais que havia naqueles dias. Nós tínhamos também uma crise econômica. Apesar de o povo estar muito rico, apesar de o povo estar com grandes possessões, eles estavam explorando aqueles menos favorecidos. E por fim, uma crise religiosa. O povo professava o Senhor com os seus lábios, mas o coração estava distante. O povo oferecia sacrifício ao Senhor, mas o coração estava tão distante. Havia uma crise generalizada naquela nação, e Deus, misericordioso como é, sempre levanta homens e mulheres destemidos para dizer que o Senhor continua sendo Deus. Ele sempre levanta homens e mulheres em meio à crise para dizer que Ele continua sendo Deus. Se pudéssemos dar um tema para esta mensagem, nós poderíamos dizer: a esperança que nasce em meio ao desespero. Aqui eu vejo um homem aflito. Os primeiros 6 versículos deixam isto muito claro, esta crise profunda, esse grande problema que a nação enfrentava. Mas a partir do versículo de número 7, é interessante que ele começa dizendo: porém, ele dá um panorama geral de uma nação que está caída, de uma nação que brevemente estará nas mãos do inimigo. O inimigo se levanta e parece que o povo não conseguia entender isso. A hora da morte estava chegando, mas eles estavam casando e dando-se em casamento. A ira implacável de Deus estava próxima, mas mesmo assim eles não se arrependiam de seus pecados. Apesar de sentir as dores daquela nação, apesar de sentir tudo aquilo que aquela nação estava passando, ele inicia o versículo 7 em uma oposição clara. Apesar do caos, do desespero, ele diz: porém, esperarei no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa como está o mundo, não importa como está a economia, a política, a sociedade, nós esperaremos no Senhor. A primeira coisa que eu olho aqui é que ele olha para Deus e não para as circunstâncias. E aqui nessa noite eu já quero te convidar a olhar para Deus. Não olha para o problema, não olha para a alta do homicídio, para a criminalidade, para os preços. Não, olha para Jesus, autor e consumador da tua salvação. Olha para o teu Redentor, porque Ele vive. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. A crise assola, os homens brigam, se matam, mas nós olharemos para Deus. O mundo pode se partir, mas a igreja continua de pé, olhando para aquele que afirmou: nós olharemos para o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A crise assolava, a destruição era iminente. Apesar disso, aquele homem, ele continua olhando para o Senhor. Porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Aquieta este teu coração, acalma esta tua alma e deposite as tuas esperanças no Senhor. Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? Eu te conclamo nesta noite a olhar para o Senhor, a elevar os teus olhos para o monte, de onde te virá o teu socorro. Aleluia! Olhe para o Senhor Jesus, Espírito Santo. A situação não era fácil, pelo contrário, era uma situação difícil, de crise e de dificuldade. Mas ele olha para o Senhor.
O grande problema, meus amados e queridos irmãos, é que no meio da crise, no meio da dificuldade, nós queremos olhar para outras coisas que não o Senhor. E é o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor. Sabe por que esse trabalho está há 17 anos aqui e vai ter muito mais anos? Porque esta igreja olha para o Senhor e nós continuaremos olhando para o Senhor. O mundo pode se acabar, se destruir, mas a igreja está de joelho aos pés daquele que tem todo o poder. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Aleluia! Glória a Deus! Então o versículo de número 7 diz que ele olharia para o Senhor. Aqui nós começamos a ter agora o panorama de uma coisa boa. Até então estava algo muito ruim. O versículo de número 8 ele diz: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu irei me levantar. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O cenário podia ser caótico, o cenário podia ser difícil, mas ele olhou para a futura restauração e não para a possível destruição. Fixa os teus olhos naquilo que o Senhor ainda vai fazer. O inimigo está avançando a passos largos, mas se a igreja está com o Senhor, ela sabe que o inimigo tem seus limites e não poderá destruir, não poderá aniquilar aquilo que Deus constituiu. Não poderá, ele não tem poder. Olha para aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não olha para aquilo que o inimigo tem feito. Olha e confia naquele que te mantém de pé. Bendito e agradecido é o nome do Senhor. Olha para o teu Deus. Olha para a restauração que ainda acontecerá. O problema é que às vezes nós queremos olhar apenas a situação presente e não conseguimos ter os olhos da fé para ver aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que nós não estamos presenciando, mas que Deus já determinou, já decretou. E se estivermos alinhados aos propósitos dele, veremos isso acontecer na nossa vida. Não olhe a crise, veja o que Deus vai fazer em meio à crise. Não olhe a dor, veja o que Deus vai fazer apesar da dor. Não olhe a lágrima, veja para além da lágrima aquilo que ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Cada dor um aprendizado, cada perda uma oportunidade que Deus te dá. Tudo que você está passando tem um propósito, e se tem propósito há promessa, e se tem promessa vai se cumprir. Aleluia! Porque por vezes dentro das dificuldades estão os propósitos, e dentro dos propósitos está aquilo que Deus quer fazer contigo. O versículo de número 9, amados e queridos irmãos, ele diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará luz e eu verei a sua justiça. E é interessante que nesse momento tão difícil, nesse momento de tanta dificuldade, o profeta estava vendo o que estava acontecendo. Miqueias, diferente de outros profetas, ele era um profeta que estava ali inserido em meio ao povo. Isaías era um homem de uma linhagem nobre, e o Senhor usou grandemente em meio aos palácios. Mas Miqueias, ele era um homem pobre, morava em uma pequena vilinha a cerca de 38 quilômetros de Jerusalém. Era um povo que enxergava aquilo que estava acontecendo de perto. Ele via toda aquela dificuldade, toda aquela corrupção generalizada. Ele enxergava aquilo de perto. E sabe o que é que ele faz? Ele não tenta criar subterfúgios para o erro do povo. Pelo contrário, ele confia na justiça de Deus. Ele não tenta se auto-justificar. Ele confessa o pecado do povo e confia em Deus, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Eu te chamo nessa noite para você confiar na justiça do Deus da sua salvação. Não tente criar subterfúgios, não. Faça
largue aquilo que te afasta de Deus, se distancie daquilo que te afasta de Deus, se distancie daquilo que tira o teu foco dos céus. Como eu já disse várias vezes aqui, a palavra diz: somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, somos cidadãos do céu, aleluia. Amados e queridos, nós não precisamos não precisamos nos justificar diante de Deus. O que precisamos é pedir perdão, pois quem nos justifica é Ele, pois enviou o seu Filho há mais de 2000 anos para sofrer por nós. Quem aqui é alcançado por essa graça? Quem aqui é alcançado por este poder? Você tem um libertador. Olhe para a justiça do seu Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Ele não tenta criar mecanismos para justificar o seu erro. Antes Ele reconhece, Ele olha para o estado da nação e Ele sabe que a nação estava fazendo coisas que desagradam a Deus, mas apesar disso, Ele olha para o seu Deus, aquele homem que já trazia no seu próprio nome uma mensagem poderosa: quem é como Jeová? É o que significa o seu nome. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Senhor? Eu já te digo: ninguém, 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 aleluia. Glória a Jesus. Avançando, amados, o versículo de número 10 diz: a minha inimiga verá isso e cobri-la a confusão, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como lama, aleluia. Deixa eu lhe falar uma coisa: o julgamento, ele é de Deus. Aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor serão destruídos, esmigalhados, porque o nosso Deus é um Deus justo, mas a justiça não nos pertence. Como disse o pastor Josimar aqui, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, nós temos uma guerra espiritual, e é o Senhor que batalha ao nosso favor, e é o nosso Deus que irá vencer essa batalha. Não tome para si as afrontas, não tome para si as perseguições. Eles te perseguem porque não podem perseguir a Deus, mas o Senhor, Ele vai se levantar do seu trono no tempo certo e colocará por terra, e a justiça reinará, e a santidade reinará. Quem crê, quem pode adorar, adora, porque Ele está aqui nesta noite. Xande canta, ribe canta, ribe canta, riba papa de canta, ribe canta, nebe, ribe. Xande ribe canta, santo é o Senhor Jesus, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória, bendito é o nome do Senhor. Amados e queridos, servimos um Deus justo. Deus, Ele não aceitará, no tempo certo Ele se levantará. Versículo 11 e 12 diz: no dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria. A Síria tinha um dos exércitos mais perversos, inclusive um exército que se levantava neste momento, que estava crescendo, um exército que logo mais iria destruir o reino do norte, o reino de Israel e também o reino da Síria, um exército poderoso. Mas o Senhor está dizendo que até lá haverá salvação, até as cidades fortes, da fortaleza até ao rio, e do mar ao mar, da montanha até a montanha. Interessante aqui, que isto é uma mensagem para a igreja. Aqui, amados e queridos, Miqueias, ele olha para a prosperidade permanente, em vez de contemplar a desolação temporária. Aqui eu já quero te dizer uma coisa. Outro dia eu disse: olhe, fixe os seus olhos no eterno, e não no que é passageiro, efêmero. Aqui mais uma vez eu te digo: olhe para
para o alto. Nós somos cidadãos do céu, estamos aqui apenas de passagem. Nessa noite eu quero que você fixe seus olhos no céu. Saiba que logo isso tudo vai passar. Amados e queridos, a luta é necessária, a tribulação é necessária, porque no tempo certo Deus, Ele mandará seu Filho voltar a esta terra para buscar a sua igreja. Quando nós olhamos para as lutas, para as dificuldades que enfrentamos, quando nós olhamos para os problemas, eu quero te falar uma coisa: isso tudo é temporário. Eu quero que você faça assim como o profeta fez, assim como Miqueias fez naquele momento. Não olhe para as lutas dessa terra, fixe os seus olhos no céu. Não olha para o que está acontecendo agora, olha para o teu Redentor. Não olha para o que você está enfrentando, olha para Jesus. Talvez você chegou aqui tão cansado, tão desolado. Talvez as lutas tenham sido tantas, talvez a enfermidade tenha te perseguido, a crise financeira, talvez a crise familiar. Mas nessa noite eu te peço, tira os olhos de tudo isso e olha para o céu neste momento. Eu te convido nesse momento a olhar para a cidade que nós iremos. Eu te chamo nesta hora para esquecer os problemas dessa terra. Eu te chamo neste momento para esquecer os governos dessa terra. Eu te chamo nesta hora para saber que nós temos um governante justo, eterno, imutável, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é e sempre será o alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso, aquele que venceu a morte. Até penduraram ele numa cruz, ele até morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que domina todas as coisas, aquele que escreveu toda a história, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. Eu te convido agora a adorar, adora aquele poderoso, aquele implacável, alfa e ômega, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Ele reina. O trono de Jesus é eterno e indestituível. Ninguém pode tirar o seu trono. Talvez você está com dores, talvez você está com problemas, talvez você está com aflições, mas eu te convido nesta hora a olhar para a cidade que iremos, porque lá a palavra diz que todo choro será enxugado. À noite, referente às dores, aos problemas, não haverá mais. Talvez há desespero na sua alma, uma dor que você não consegue explicar. Talvez a dor te aflige todos os dias, a inquietação desses dias. Mas eu quero te dizer uma coisa: tira neste momento os teus olhos de tudo isso e olha para Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador. O versículo de número 7, que é o tema da campanha, diz: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e certamente o meu Deus me ouvirá. Nesse momento, tira os olhos da aflição, tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade e olhe para o Deus da sua salvação. Aleluia. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera apenas em Deus, Ele é a salvação da nossa face, Deus nosso. Não olhe para as lutas, não olhe para os problemas. Aquele homem, ele estava ali tão conectado com Deus, que toda aquela perturbação social, política, econômica, não podiam afligir a sua fé. Ele até podia se entristecer, pois isso é natural, mas a sua esperança estava com o Senhor. Amados e queridos, eu vos conclamo nessa noite a sermos como Miqueias, um homem que estava em meio a uma geração corrompida, mas não se corrompeu. Um homem que estava em meio a uma geração que apostatava da sua fé, mas mantinha a fé viva. O homem que estava em meio a tantos que louvavam apenas de lábios, mas continuava louvando com o coração. O homem que via a opressão, que via a injustiça, mas continuava com a sua esperança no Senhor. Eu te chamo nessa noite para que nós possamos nos unir para fazer algo diferente, talvez na nossa igreja, talvez no nosso bairro, talvez na nossa cidade, quem sabe na
na nossa nação, que nós possamos estar cheios do Espírito, incendiando, porque eu vou lhe dizer uma coisa, que é uma obra pentecostal, e Pentecoste é fogo, é poder, é autoridade. Esta igreja é forjada no fogo, na autoridade que vem do alto. Não somos frios, pelo contrário, somos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Essa sociedade está aguardando ser influenciada pela igreja. Nós não podemos nos omitir neste papel. Precisamos levar o nome de Cristo a todos os lugares, transformar, impactar, para que todos saibam que ainda existe Deus, ainda existe um Senhor que é supremo sobre toda a terra. Aleluia, aleluia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Amados e queridos, quem sabe nós sairemos daqui cheios do Espírito. Quem quer receber uma porção dobrada nessa noite? Quem quer receber uma porção do Espírito? Porque a palavra diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, quando de repente, em um céu sobreveio um vento do céu, como um vento impetuoso, e invadiu toda a casa, e foram cheios do Espírito. Quem quer ser cheio? Quem quer? Deus te dá poder, te dá autoridade, te capacita para esta guerra. Não esmoreça, não volte atrás. Deus te chamou, Deus te colocou numa posição de soldado. Soldado que recua é indigno, mas nós somos chamados para essa obra e não recuaremos. Estaremos firmes até o fim. Aquele que nos convocou, ele se responsabiliza. Olha para Cristo. Deus, ele manterá a sua igreja firme. Continue, amados e queridos, aqui firmados no Senhor. Ajude a serva de Deus, a pastora, em oração. Estejam com ela. Nós estamos aqui todos unidos por um propósito maior e não iremos recuar. A igreja do Senhor não irá recuar. A igreja do Senhor, ela foi levantada e ela tem a marca, o selo do Cordeiro, a sangue sobre as nossas vestes, e é o sangue de Jesus, aleluia. Nós não recuaremos, continuaremos firmes. Quem crê? Só quem crê dá glória a Jesus, aleluia. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.